A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo novamente a mais uma videoaula, ao qual estamos trazendo aqui uma sequência de estudo da Palavra do Senhor na Escola de Profeta. Eu creio que você está sendo abençoado e você vai ser abençoado novamente com mais uma palavra poderosa ao nosso coração. Bora então dar início à Escola de Profeta. Pois bem, irmão, como foi dito, estamos aqui em uma sequência de estudo. Estamos abordando, é isso aí mesmo, que você acabou de pensar. Você que está nos acompanhando, até sabe o que estamos tratando aqui. Cristologia. Irmãos, eu adoro falar sobre esse assunto, sobre abordar a pessoa de Cristo. Eu amo Cristo, eu amo o Senhor Jesus, então sou apaixonado, na verdade, por Ele, tá? Então estamos nessa sequência. Você que está nos visitando hoje aí, é a sua primeira vez, tem uma sequência de videoaulas que foi dada aí já, amém? Se você puder visitar nós lá no nossa plataforma, você vai estar vendo essas videoaulas, assistindo e nos acompanhando. Pão e glória do Senhor Jesus. Aprendemos que Cristo ele é antes da fundação do mundo, que ele é antes de qualquer existência, ele já existia, e aprendemos também sobre a sua pré-existência. Ele é antes de tudo. Ele é o fundamento para todas as coisas, ao qual Deus estabeleceu com a sua poderosa palavra. Hebreus 1:3, tá? Então, aprendemos também que ele é um dos agentes da criação, que Deus usou a palavra e o Espírito Santo. Vimos que a palavra estava no princípio com Deus, né? Era Deus e estava com Deus no princípio ali, a palavra que é o verbo, João 1, tá? Tratamos muito sobre os livros de João aí, como Cristo, um dos agentes da criação, Cristo e o Espírito Santo, ao qual Deus usou esses dois agentes para trazer tudo à existência, ao qual, quando nada existia, trouxe tudo à existência com sua ordem e com o seu sopro, que é o Espírito Santo do Senhor. Recentemente estamos abordando aí o assunto sobre os nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o nome ao qual ele recebeu na sua encarnação, Senhor Jesus, que significa o Senhor é salvação, tá? Aprendemos aí que a palavra Cristo e Messias é um título ao qual o significado é ungido, tá? Tanto Cristo como Messias, Cristo na linguagem aí grega, né? No idioma grego se pronuncia Cristo, e Messias se pronuncia no hebraico, né? Ungido como Messias. E recentemente aprendemos sobre o Filho do Homem, esse título aí, o Filho do Homem, ao qual o Senhor Jesus ele usava sempre para se identificar as pessoas, ou para se identificar ali, né? Quando pregava, ou quando ia falar de si mesmo, ele usava o Filho do Homem. Irmãos, é pouco tempo para nós estarmos abordando tudo, e trazendo uma bela de explicação. O tempo é curto. Eu sei que vocês não vão aguentar ficar 40 minutos, 50 minutos assistindo uma videoaula, então nós temos um tempo aqui determinado, né, para estarmos fazendo essas videoaulas. Então muitas vezes eu esqueço de avisar algumas coisas. Por exemplo, você pode fazer suas perguntas no chat aí mesmo do nosso canal aí do YouTube, trazer suas dúvidas, suas perguntas. Se nós não estiver respondendo ali na hora, né, ali mesmo no site, nós traz aqui na videoaula e te responde todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Então pode digitar aí, pode fazer perguntas aí, que nós estaremos trazendo todas as respostas possíveis. Fica à vontade aí, se sinta em casa, irmão, glória a Deus. E hoje vamos aprender o quê? Vamos aprender ainda uma continuidade sobre esse tema que estamos abordando, os nomes e títulos. Porém, hoje nós vamos tratar, né, com um estudo que se chama teofania. Vou repetir, teofania, tá?
você vai saber o que significa essa palavra, ao qual, por meio da teofania, ele recebeu um nome e um título do o anjo do Senhor. Então é esse nome e é esse título que vamos estar estudando um pouco dentro desse estudo da teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. Então, é apenas no Antigo Testamento que ele aparece essas manifestações visíveis, tá? E essa palavra teofania é uma palavra que vem uma combinação de duas palavras do grego, tá? A palavra grega theos significa Deus, tá? Por isso que é teologia, porque teo significa Deus, logia que é estudo, ou seja, estudar sobre Deus. Lembrando, irmãos, que não tem como estudar sobre Deus na sua infinita e imensidade de Deus, tá? Nós estudamos aquilo que conseguimos alcançar, mas Deus ele é infinito. Não tem como se abordar como um estudo sobre a matemática. Eu sou especialista na matemática, eu sou especialista no português, eu sou especialista na ciência. Isso você estuda e você fica especialista, mas em Deus, irmão, nós vamos até onde Ele permite nós ir. Mas Deus, Ele é infinito, tá? Não tem como estudar um estudo completo e saber, eu sei tudo sobre Deus. Deus, Ele é infinito, amém? Mas a Bíblia fala para nós prosseguir e conhecer Ele. Então, esses estudos são importantes. Voltando aí a palavra theos, que significa Deus. E o restante da palavra em grego é phanein, tá? Que significa aí, juntando no português, que é a teofania. Que isso significa? A teofania é revelações ou manifestações de Deus, tá? Então, quando você ouvir falar essa palavra, a teofania, que é uma palavra português já, tá? É manifestações e revelações visíveis de Deus no Antigo Testamento, tá? O significado mesmo da palavra é manifestação de Deus, tá? Manifestação ou Deus se mostrando, tá? Revelações de Deus. Deus se revelando a pessoas, tá? Em uma imagem visível àquelas pessoas. Então vamos ver alguns exemplos desses. Vamos começar primeiro, irmãos, para trazer um entendimento melhor a nós sobre esse estudo. Eu quero que ler com vocês Hebreus 1 e verso 1, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes, essa palavra aí, muitas vezes, e de muitas maneiras. A quem? Aos pais, pelos profetas. Eu vou repetir de novo, tá? Antigamente, Deus falou muitas vezes. Então, muitas vezes Deus ele falou, e de muitas maneiras Deus falou aos pais. Quem é os pais? Aos patriarcas. Aos patriarcas, tá? Então, muitas vezes quando fala aos pais, são pessoas descendentes antigos, e os descendentes mais antigos que temos na Bíblia são os patriarcas, e Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras a eles, ou seja, Deus se revelou de várias formas, Deus se revelou de várias maneiras a eles. Isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus, é Deus se mostrando a uma pessoa ou alguma nação ou pessoas ali, amém? O verso 2, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus não se manifesta mais na teofania, porque Ele se manifesta agora no seu Filho. Então não existe mais a teofania, manifestações de Deus em forma de alguma coisa, porque toda vez que Ele quer se manifestar, Ele se manifesta no seu Filho. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tá? Uma maneira que Deus falava com os pais, que são os patriarcas, era a teofania, tá?
Era uma maneira de ele se manifestar em alguma forma de homem ou anjo, ou até mesmo de outras formas. Que outras formas seria essa? Por exemplo, numa coluna de fogo, que é como símbolo, né? Uma imagem de um símbolo ali, como uma coluna de fogo, ali era o próprio Deus, ou como uma coluna de nuvem, era o próprio Deus se revelando e se manifestando ao povo ali, ou como uma rocha que seguia eles e dava água a eles ali. Na maioria das vezes, ele se aparecia como homem, ou na maioria das vezes como o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor é um título que vamos abordar, é um nome que vamos abordar, que faz parte de uma manifestação do Senhor, como um corpo de um anjo, tá? Então tá dando para vocês entenderem aí? Talvez não dá tempo de explicar tudo, para dar um bom entendimento a vocês, talvez eu divide em duas partes aí, esse estudo. Mas dando continuidade, qual é a primeira coisa que devemos então entender para nós interpretar todos os textos que Deus se manifesta? Primeira coisa, devemos entender e interpretar de maneira correta os textos que mencionam sobre os anjos. Não é porque o título O Anjo do Senhor, você vai falar que todas as aparições dos anjos é Deus se manifestando. Não, você tem que saber interpretar os textos e identificar ali quando é o anjo do Senhor ou quando é realmente um anjo angelical, trazendo uma mensagem ali como mensageiro, como trouxe o anjo Gabriel, trouxe a Daniel, a Maria, a José, né? Como ali trouxe a Zacarias, o pai de João Batista. Então temos que saber quando é o anjo do Senhor, que é uma manifestação, né, do próprio Deus, ou quando é um anjo angelical. Por exemplo, vamos ler Apocalipse 22, verso 9, diz assim: mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Ou seja, nessa ocasião, se você voltar um pouquinho mais atrás, não dá tempo de ler todos os versículos, tá, irmão? Mas se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que ao final da revelação de Apocalipse ali, o apóstolo João se prostra a esse anjo que trazia toda a explicação para ele. Então o anjo, o verso 9 aqui do capítulo 22, é uma fala do anjo, e o anjo não aceita essa adoração que João está prestando a ele, que se prostra e adora. E ele fala, não faça isso, eu sou um servo de Deus. Ou seja, todo anjo angelical do Senhor, ou mensageiro do Senhor, como que é o anjo, eles não aceitam adoração. Então toda vez que você vê um anjo recebendo adoração, ele não é simples um anjo, é uma manifestação de Deus como um anjo, porque anjo nenhum, anjo angelical, mensageiro do Senhor, recebe adoração, como esse texto nos mostra, tá? Então a primeira coisa que você consegue interpretar esses textos, né, vendo ali quando é o próprio Deus ou quando é um anjo mesmo, é que quando esse anjo recebe adoração, é o próprio Deus. Mas quando esse anjo não recebe adoração, esse anjo, ele é um anjo angelical mesmo, mensageiro do Senhor. Amém? Algumas teofanias ocorrem em forma simbólica, como já falei. Isso significa que Deus algumas vezes se manifestou a alguém, não em forma humana e nem em forma de o anjo, mas em símbolos. Alguns exemplos deles são o quê? A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava e iluminava o povo de Israel no deserto. Êxodo 13, verso 21 e o verso 22. Uma teofania em forma de simbólica, tá? Temos também a rocha que seguia e dava água a eles no deserto. 1 Coríntios 10, verso 4. Uma vez eu falei isso, né, de um dos estudos meus. Uma irmã foi comentar ali com outra pessoa, a pessoa falou, que isso? Isso é heresia. Aí ela
pediu para me provar, eu falei, prova, está aqui. Só você ler lá em 1 Coríntios 10, 4. Eles bebiam da mesma água espiritual, ao qual essa pedra os seguia. De onde eles bebiam a água no deserto? 40 anos andando no deserto, a água saiu de onde? Da pedra. Essa pedra seguia eles. E quem era essa pedra? Era uma manifestação do próprio Cristo, né? Para dar águas ali para eles beber. Amém? Paulo explica isso lá, você vai estar lendo lá. Também temos uma nuvem que entrou no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém, quando ele sacrificava ali, ou quando ia ofertar a Páscoa, o sacrifício ali pascual, uma nuvem sempre descia ao tabernáculo ou ao templo, ou quando eles iam inaugurar aquele templo ali, né, sempre vinha aquela nuvem, a forma de Deus vindo sobre aquela nuvem para manifestar o poder dele naquele local. Então, há várias formas para Deus se manifestar, tá? Tanto em formas simbólicas, como acabamos de mostrar alguns exemplos aqui, ou como homem, ou como mesmo como anjo, tá? Essas manifestações sempre no Antigo Testamento se revelando eles na teofania, uma manifestação de alguma forma, uma forma que seja visível, ao qual todo olho consegue ver. Amém? E em segundo lugar, outras teofanias ocorrem em forma humana e tangível. O que é tangível? É palpável, né? Que a pessoa consegue palpar ali, sentir, tocar, tá? Então toda manifestação que Deus ele se manifestou na teofania, tá? Sempre era tangível, sempre era uma forma que as pessoas conseguiam tocar, tá? Tanto como forma até do anjo. Algumas aparições de Deus em corpo humano. Então vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Vamos dar 2 exemplos aqui. Não dá tempo para nós ler, mas você lê na sua casa, quando o Senhor apareceu a Abraão, tá? Como se fosse um viajante. Ele estava passando ali pela terra de Abraão. A Bíblia vai falar que no Gênesis capítulo 18, acompanha lá depois, faz essa leitura, que Abraão, ele vê 3 homens como viajante, andando no horário mais escaldante do sol, mais quente do sol, né? Eu acredito que ninguém quer andar embaixo do sol, no horário que o sol está mais quente, principalmente quando eles moravam, né, ali no meio do deserto. Então Abraão conseguiu identificar ali que não eram apenas viajantes, que eram homens viajando, que era a Trindade, porque os 3 homens recebem o nome de como o Senhor, tá? Os 3 são reconhecidos como o Senhor com S maiúsculo, tá? Ou tetragrama ali, que os judeus ali os reconhecem como Javé, o Senhor. Amém? O Jeová. Temos então Gênesis 18 e temos também Gênesis 34 e o verso de número 24, quando Jacó lutou com um homem ali no vale de Jaboque. Sabemos ali que não era apenas um homem, mas a Bíblia fala que ele lutou contra Deus. Era Deus em forma de um homem ali lutando com Jacó naquele vale, né? E Deus ali mudou o nome dele de Jacó para Israel. Nenhum anjo tem um poder para mudar o nome de ninguém, apenas Deus tem um poder para mudar e abençoar a pessoa. Então ali não era apenas um simples homem lutando, era o próprio Deus em forma de homem, né, lutando ali com Jacó. Então temos Gênesis 18 e temos Gênesis 32 e o verso 24. Amém? Deus em forma de homem. Amém? Dentro dessa categoria da teofania também estão aqueles que Deus se manifestou. Então entramos no título como anjo do Senhor. Então aparece de 2 maneiras. Preste bem atenção. Se for possível isso colocar aqui, tá? Escrito aí. Aparece primeiramente como anjo do Senhor. Apenas assim, anjo do Senhor. Em outras formas, ou vezes, está escrito no singular. Coloca um o antes. O anjo do Senhor. Esse o no singular. O anjo, ou seja, de todos os anjos existe o anjo do Senhor. E esse o anjo ou anjo do Senhor, sempre ele aparece com letra
com A maiúsculo, quando o escritor, ele foi ali interpretar, né, todos esses textos, ele teve que fazer essa leitura e entender que não era apenas o anjo, mas era como o anjo do Senhor. Era uma manifestação de uma teofania do Senhor aparecendo ali. Por exemplo, vamos ler agora, Gênesis 16, verso 9. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e se sujeita-se a ela. Verso 10. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Ou seja, aqui entendemos que o texto está mostrando o nome, o título, o anjo do Senhor. E o anjo está com o A maiúsculo, tá? Quando está com o A minúsculo, aí você tem que fazer uma leitura e uma interpretação do contexto para saber se é o anjo angelical, porque muitas vezes eles não conseguiram identificar ali que era uma manifestação do Senhor e colocaram com A minúsculo, mas muitas vezes é o próprio Deus se manifestando, porque você tem que fazer toda uma leitura, fazer ali uma interpretação, tá, das características desse anjo, é o que vamos aprender. Que características esse anjo tem? Ele está recebendo adoração? Que nome foi dado a ele? Né? Qual é a manifestação desse anjo? Como aqui, ele tá abençoando Agar, como ele abençoou Agar, aumentarei muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contado. Então, além de ele receber aqui o título de o anjo do Senhor, ele tem um poder de abençoar ela. Amém? Então aqui é uma manifestação do próprio Deus como anjo do Senhor. Temos também a Abraão. Ele não só apareceu como homem, Abraão, que no caso lá de Gênesis 18, ele até se alimentou ali com Abraão, com bolo, pão, né? Abraão até ofertou na vida deles e receberam oferta. Uma outra coisa também, quando o anjo recebe a oferta, nenhum outro anjo recebe a oferta, quem recebe a oferta apenas é o Senhor Deus, tá? Então quando o anjo ou algum homem, manifestação de Deus ali, está recebendo adoração ou oferta, é o próprio Deus. Gênesis 22, 11, diz assim: mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. 12, então ele disse: não estende a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Agora preste bem atenção, essa parte final do verso 12. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então veja que ele se coloca em primeira pessoa, o anjo do Senhor, ele se coloca como primeira pessoa. E essa fala é o quê? Porque você não negou o seu único filho, não me negou o seu único filho. Então ele se coloca como a primeira pessoa ali, não como uma terceira pessoa, como a primeira pessoa. Então era o próprio Deus falando a Abraão ali, em manifestação como o anjo do Senhor, porque você não me negou o seu único filho, tá? O verso 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. Ah, irmão, não tem outra coisa mais clara do que isso, diz o Senhor, juro por mim mesmo, tá? Então, ali, ele declara, o próprio anjo declara e se coloca como a primeira pessoa, não como a terceira pessoa. Então ele mesmo se falando: você não negou a mim, eu sou o Senhor, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Então é uma própria manifestação de Deus, em uma teofania, tá? Em uma manifestação de aparência de anjo a Abraão aqui nesse texto. Ele apareceu também a Moisés, acompanha comigo, em Êxodo 3, verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, quando ele apareceu a Moisés na sarça, ele apareceu como o anjo do Senhor numa sarça. E quando Moisés foi se virar para ali, o Senhor falou:
Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Então, quando Moisés foi perguntar, mas para quem que, como que eu vou falar para eles, quem que me enviou? O próprio anjo na sarça falou, fala para eles que o eu sou te enviou. Então, era uma manifestação do próprio Deus a Moisés naquela sarça, como o anjo do Senhor em chamas de fogo. E ali, toda aquela comunicação com Abraão, dizendo, o eu sou te enviou o próprio Deus, tá, irmãos? Então veja que esses textos, todos já estão indicando o anjo do Senhor com A maiúsculo, tá? Identificando ali uma teofania, uma manifestação de Deus, tá? Então, ou seja, toda manifestação, né, de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando, tá? Prefigurando a sua encarnação. Ele está prefigurando a sua encarnação. Por que não se manifesta mais? Porque ele já tem um corpo que foi feito para ele, definido. Tá? Aquele corpo é dele. Ele se manifestou como o Senhor Jesus, morreu como o Senhor Jesus, ressuscitou como o Senhor Jesus e está à destra de Deus exaltado como o Senhor Jesus. Hoje ele não se manifesta mais como o anjo do Senhor, tá? Se manifesta pelo seu Filho, como falamos lá em Hebreus 1:3, tá? 2, verso 2. Também temos aí, irmãos, Juízes. Vamos ler Juízes para nós dar uma findada aí nessa parte primeira aí desse estudo da teofania como anjo do Senhor. Juízes 13, verso 18. O anjo do Senhor respondeu, por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então veja, que aqui o pai de Sansão, né, quando o pai e a mãe de Sansão ali, teve a notícia o anjo do Senhor se manifestou, a mãe de Sansão, depois a mãe de Sansão chamou ali o pai dele, para dar essa notícia que eles teriam um filho, e essa manifestação se manifestou como anjo do Senhor, e eles perguntaram, qual é o seu nome? E ele falou, que é maravilhoso. Esse maravilhoso está em Isaías 9, verso 6, que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu esse nome, né? O maravilhoso, tá? Então veja que aqui temos um exemplo bem nítido, que esse anjo não é um simples anjo angelical, mas é uma manifestação do Senhor, porque ele deu um nome de maravilhoso, e esse nome foi profetizado mais à frente, a Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos ler o 19. Então, Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereal, e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus, e o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Então, uma característica de quem é maravilhoso, faz coisas maravilhosas. Então, ele fez algo maravilhoso, fez um milagre maravilhoso ali. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, verso 20, aconteceu o quê? Enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao ver isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Verso 21, nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher, certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Na verdade eles não morreram, mas eles reconheceram que ali não era só um anjo do Senhor, um simples anjo angelical, mas era o próprio Deus se manifestando a eles, porque aquele anjo recebeu aquela oferta, aquele anjo subiu no meio daquela fumaça daquela oferta e subiu ao céu, porque ele recebeu toda aquela oferta, todo aquele incenso, né, ofertado ali, aquela fumaça como incenso, ofertada ao Senhor, ele mesmo recebeu, porque era o próprio Senhor manifesta ali a eles. Eles se prostraram a essa manifestação do Senhor. Esse anjo recebeu, né, ele se prostrando, né, esse anjo se identificou como maravilhoso. É um título mais à frente que o próprio Senhor Jesus profetizado pelo Isaías.
e ao qual eles mesmos declaram: nós vimos o Senhor, vamos morrer. Lógico que eles não morreram, porque a graça e a bondade de Deus é infinita e os alcançou. Então, mais uma manifestação do Senhor, e essa manifestação bem forte, ele se declarando como anjo do Senhor, como maravilhoso, e recebendo essa oferta. Lembra como eu falei? Nenhum anjo angelical, anjo mesmo, recebe oferta ou adoração, mas quando é o Senhor, em forma de anjo, ele recebe a oferta, ele recebe a adoração. É o próprio Deus se manifestando, tá? Então temos essas formas aí, tá? De manifestação. Nós vamos parar aqui na primeira parte, tá? Dessa teofania, e na próxima aula nós trazemos a segunda parte para findarmos esse estudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração para você. Deus, Pai, querido Senhor, aprendemos que o Senhor se manifestava antigamente a nossos pais, de várias formas, de várias maneiras, e aos profetas. Mas nesses últimos dias, o Senhor se manifesta, o Senhor se mostra pela manifestação do Teu Filho. E que o Senhor venha se revelar, Pai, a nós, pela manifestação do Teu Filho em nossa vida. Traz, Pai, toda a manifestação do Senhor a nós, Pai. Pela presença do Teu Filho, pela Tua palavra, ó Pai, que estudamos, pela manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Venha se manifestar em nossa vida, para nós não só conhecermos, mas conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nos permite que nós te conhecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não só eu, mas todos aqueles que ouviram essa palavra, e que haja frutos, meu Pai, essa palavra possa produzir frutos nesta vida, é que declaramos em nome do Senhor Jesus. E eu deixo vocês na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, fique com Deus.